Boa noite, aqui é o Neto com o Roberto Ortiz, que morou na Venezuela praticamente a vida inteira. E nós estamos aqui dia 5 de novembro, na manifestação aqui, no acampamento na prainha, em Vila Velha, no Espírito Santo. As barracas. Ele está aqui na barraca, a sua esposa está aqui. E eles são venezuelanos, foragidos, né? Uhum. Mas estão no Brasil há quantos anos? 8 anos. Já são brasileiros. Tenho 8 anos aqui, eu tenho dois filhos brasileiros, né? Um de 6 anos e outro de 4 anos. E tenho 8 anos aqui em Brasil. Eu queria te perguntar, porque todo mundo fala que a gente está aqui para o Brasil não virar uma Venezuela. Até que ponto isso é real? E até que ponto isso é um exagero? Você acha que isso é um exagero ou você acha que isso é real? Há uma possibilidade? Não, é muito real. É muito real, porque a única coisa que precisa o Brasil para virar Venezuela é o PT governando, é o Lula governando. Por quê? Porque eles têm a mesma ideologia do Chávez, a mesma ideologia. Eles criaram aquele Foro de São Paulo precisamente porque eles têm um plano. Não é um plano de hoje, é um plano que tem muito tempo. Eu vi um vídeo do Lula falando, 20 anos atrás, que eles falaram que eles querem implementar o socialismo no Brasil, mas eles sabem que não é um trabalho de um dia, de um ano. Eles vão trabalhar. Ele falou, eu vou trabalhar a vida inteira para virar o Brasil socialista. E agora está conseguindo. Então, assim, a possibilidade de virar a Venezuela, de sofrer o que o povo da Venezuela está sofrendo hoje, é muito real. Inclusive, já hoje eu estou conseguindo ver alguns indícios, algumas coisas que eu vi no início na Venezuela. Por exemplo, fechar rádio, fechar canais de TV, mandar a fechar conta de Instagram de fulano porque falou tal coisa. Esse tipo de coisa em contra da liberdade de expressão, da liberdade de se expressar como a gente quer, com responsabilidade, por certo. É uma coisa que eu vi, uma da primeira coisa que a gente vê na Venezuela, começamos a ver essa parte aí. A segunda parte é aquele ódio, sabe? Aquele negócio da vingança. Eu acho que se o Lula conseguir governar o Brasil, os primeiros anos vão ser bons. Por quê? Porque ele precisa o povo a favor dele. Então ele vai botar dinheiro, ele vai colocar dinheiro em todo mundo, ele vai tirar dinheiro de onde for. Para colocar no Brasil. O teto de gasto já exatamente, ele vai furar o teto de gasto. Vai ser o pai dos pobres. Exatamente, mas os pobres vão ficar felizes. A máquina, Exatamente, por quê? Várias coisas vão acontecer. Uma delas é que ele vai ser reeleito, ele vai querer continuar, porque ele vai falar, não, o povo me aclama e ele está pedindo que eu continue com aquela perfeição que eu estou criando para o Brasil. Aí ele vai no segundo mandato, né? Só que acontece, segundo mandato normalmente é onde ele vai conseguir fazer as coisas que ele quer fazer. Uma delas é virar a Constituição, fazer mudanças na Constituição. Ele vai pedir o povo votar por algumas mudanças que ele vai querer fazer. Uma dessas mudanças é a reeleição indefinida. Por quê? Porque ele vai querer ficar no Brasil a vida toda, ele vai querer ficar imperador do Brasil, entendeu? E outra coisa é que, como ele tem hoje, ele tem o Congresso em contra, né? Um Congresso forte de oposição, ele pode fazer várias coisas, ele pode criar, inclusive, um Congresso, uma Assembleia alterna, como aconteceu na Venezuela, ou criou uma lei chamada habilitante. Na Venezuela foi criada uma lei chamada Lei Habilitante, que foi convocada para o povo e o povo votou que sim, que queria. Essa lei habilitante habilitou, né, valga a palavra, né, repetida, habilitou ao presidente da Venezuela governar através de decretos. Não sei se você sabia isso. Então, assim, ele já não precisava mais o Congresso para aprovar leis. Ele fazia um decreto e se apropriou. Assim ele fez apropriações de empresas. E as empresas fecharam e foram embora. Privadas ou privadas.
eu tinha uma empresa na Venezuela que eu prestava serviço para várias empresas, algumas delas multinacionais e outras nacionais grandes que estavam em todo o país. Em 2 meses, eu tinha 15 empresas que eu atendia. Em 2 meses, 15 empresas, de 15 empresas, 13 empresas fecharam mesmo no país e foram embora. Por quê? Porque eles sabiam o que estava acontecendo. Uma das coisas que a gente vê é que os cubanos que conseguiram sair de Cuba para ir para a Venezuela, que moraram na Venezuela, estando a Venezuela na boa, quando era o tempo bom, quando eles começaram a ver essas coisas com Chávez, eles falaram para nós, gente, isso pode virar Cuba. Vai acontecer igual que em Cuba, está acontecendo a mesma coisa de Cuba. Esse Chávez está indo para lá pegar conselho do Fidel Castro. E a gente falava, não, esquece, aqui não vai acontecer. É um país muito rico, muito petróleo, tem muita força a empresa, tem muito empresário, tem muitos interesses dos Estados Unidos. Não vai acontecer, esquece, não vai acontecer. E essa arrogância do venezuelano foi que levou a ele a sofrer o que está sofrendo agora. Hoje, a gente é venezuelano, nós estamos aqui porque essa é minha segunda pátria, literalmente. Porque eu tenho 2 filhos brasileiros, como falei. E esse aqui eu estou lutando por minha pátria. Por quê, Brasil? Porque eu estou vendo a mesma coisa que está acontecendo aqui e a gente que é da Venezuela, que temos 8 anos morando aqui, nós falamos para brasileiros, vai virar a mesma coisa que da Venezuela. Vai virar a mesma coisa. E eu estou escutando a mesma coisa dos brasileiros. Não, amigo, isso foi lá, aqui não vai acontecer porque o Brasil é muito grande, ou porque o Brasil tem muitas empresas, ou porque o Brasil tem o governo, o Congresso, que é de Bolsonaro. E eu escuto um monte de assim, excusas, falando, não, aqui não vai acontecer. E vou falar uma coisa, vai acontecer sim. Se a gente não faz algo agora, que ainda é liberdade de expressão para fazer esse negócio aqui, hoje na Venezuela você não pode fazer essa manifestação, não pode. Simplesmente não, porque matam a você. Você morre nessa manifestação. O governo chega aqui e mata todo mundo e recorre um morto no dia seguinte. Isso aconteceu na Venezuela mata muitas vezes. Com milícia e não com exército. Eles contratam exércitos paralelos que não são oficiais, não? Não é isso? Eu estava conversando com ele, explicando. Lá tem um grupo chamado Tupamaru. Agora tem outro nome. E tem outros grupos também. Foram grupos que o governo armou, deu arma para ir em contra do povo que estava se manifestando. Por quê? Porque tem muita foto no início quando começou o conflito com o povo. Tem muita foto do Guarda Nacional venezuelano matando, machucando, né, o povo. Então assim, eles falaram, não podemos mais fazer isso. Nós precisamos criar um grupo militar urbano, vestido normal, e dar armas para eles e eles atacar as pessoas que estão protestando. E assim aconteceu. Então chegou um momento em que os venezuelanos já têm medo e estavam desgastados de tanto brigar na rua, de tanto toda semana indo para a rua protestar. Passaram muito tempo, muitos anos, e o povo da Venezuela já não deu mais, entendeu? Não deu mais, se conformou. Ficou assim, tá bem, não tem luz, não tem água, não tem comida, então assim, não tá tranquilo, vamos continuar assim. E tem muita gente que saiu da Venezuela, tem outros que não conseguiram sair.